Queridos filhos e filhas, os verbos nos falam muito. Dai-nos o pão de cada dia. Quinta, perdoai-nos em nossas ofensas. Diz respeito à nossa vida, diz respeito ao alimento que precisamos, à sobrevivência do corpo e da alma. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Claro que estamos falando do pão de hoje, estamos falando do pão alimento, estamos falando de não armazenar. E o armazenamento indevido na minha casa, na minha despensa, na minha avareza, é a fome do meu irmão. Então, como rezar o Pai Nosso com tanta gente com barriga vazia? Como rezar o Pai Nosso e desperdiçar alimento? Como rezar o Pai Nosso e ser consumista? Como rezar o Pai Nosso e pedir o pão de cada dia e sermos idólatras do dinheiro? Como pedir o pão de cada dia e nós queremos pedir a Deus para ganhar na loteria? Como pedir o pão para cada dia e a nossa única segurança e o nosso valor ser os bens materiais? Como pode alguém rezar o Pai Nosso e aqui nós relaxamos e a fome do irmão não me toca? Dai-nos o pão de cada dia. Perdoai as nossas ofensas, perdoai-nos nas nossas ofensas. Essa parte, por que Jesus não parou aí? Eu fico perguntando, por que Jesus não deu um soluço? Por que Jesus não parou, deu como, sei lá, ele tinha que continuar a frase. Da mesma forma, ele podia ter dito, dai-nos o pão nosso, mas ele incluiu de cada dia. Um grande santo diz que devemos pedir o pão de cada dia para nos lembrar o quanto necessitamos de Deus. E Deus nos dá o pão a cada dia, como dava no deserto o maná, para mostrar o quanto Ele é misericordioso. Na quinta petição, perdoai-nos nas nossas ofensas. Jesus podia ter parado ali, porque Ele teria proclamado a misericórdia de Deus. O grande problema é que Ele continua, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas isso é natural, porque quantas vezes, em quantas parábolas Jesus disse a história daquele rei que perdoou o seu súdito uma quantia imensa, e depois aquele que foi perdoado pelo rei por uma quantia ínfima não perdoou seu irmão. Quantas parábolas Jesus não falou sobre esse assunto, da necessidade de perdoar sempre, e como Ele nos deu o exemplo. Rezar o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, na verdade requer de nós um exame de consciência permanente. Quem eu ainda não perdoei? Quem falta eu perdoar? Você percebe que nós colocamos para Deus uma condição? Nós colocamos na presença de Deus algo extremamente perigoso para mim, para você, que eu estou dizendo para o Pai: Pai, eu acredito na Tua misericórdia, mas me perdoe na mesma proporção que eu perdoo. Interessante que nós podemos ver nisso uma armadilha, mas isso é um aprendizado, porque nós, por mais que sabemos que Deus perdoa, nós só conseguiremos nos sentir perdoados por Deus na medida em que perdoarmos o irmão. Por que alguém que às vezes cometeu um grande erro, confessa e não consegue sentir o perdão de Deus? Porque provavelmente perdoou pouco.
Quem muito ama, muito perdoa. Portanto, quanto mais perdoarmos o irmão, mais o perdão de Deus sentiremos. Não nos deixeis cair em tentação. Aqui, nós estamos diante de um desafio. Significa, de uma forma bastante simples, mas verdadeira, que nossos pecados são fruto do consentimento na tentação. Não nos deixeis cair na tentação. O nosso pecado é fruto do consentimento da tentação. Não permita, Senhor, cair. Esse pedido é um pedido de discernimento, de fortaleza. Primeiro, é uma afirmação que a tentação faz parte de nossa vida, não mandada por Deus, permitida por Ele. Mas essa petição do Pai Nosso pede duas virtudes fundamentais: discernimento e fortaleza. Fortaleza no espírito. Eu quero insistir que ser tentado faz parte da condição humana. Cair na tentação é fraqueza. Por isso pedimos: não nos deixe cair na tentação. É importante a gente distinguir entre ser tentado e consentir com a tentação. Jesus foi tentado, mas ele não consentiu. Eu como padre, você como casado, você como casada, você como jovem, somos tentados todo dia. Mas o inimigo nos tenta, mas nós temos que estar com discernimento e fortes, por isso o dom da fortaleza, para não consentir a ele. Qual é a razão de pedir o discernimento no Espírito Santo? Eu insisto em dizer que o maior atributo do inimigo, e repito que diabo não é algo abstrato, é sem dúvida uma pessoa, é um mal com L, e o maior atributo dele é tentar fazer-nos parecer bom aquilo que leva à morte. É só ler o Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 6. É o pai da mentira, é o pai da morte, é o pai do engano. Por isso nós, rezando o Pai Nosso, estamos pedindo discernimento e fortaleza. Quando na tentação, Senhor, dai-me o discernimento de que isso não é bom, e dai-me a fortaleza de vencer a tentação. Eu falava, e aqui quero voltar um pouquinho: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu esqueci de chamar a atenção para algo nesse momento. Eu falava que quanto mais perdoamos o próximo, mais o amor de Deus sentimos, e é verdade. E aqui eu quero chamar a atenção para 3 pontos importantes. Um coração que se entrega ao Espírito Santo, um coração de filho que realmente reza ao Pai, consegue ter 3 atitudes que ninguém pode ter se não for pela fé. Primeira, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar a quem nos tem ofendido é mudar
a ferida em compaixão. É a primeira ação da misericórdia de Deus. A partir do momento que você se dispõe a perdoar, aquilo que é ferida se transforma em compaixão com quem te machucou, compaixão com quem te feriu. Perdoai-nos, Senhor, assim como nós perdoamos. E nesse espírito de filho do Pai misericordioso, nós conseguimos a purificação da memória. É o segundo fruto dessa petição. Aquela lembrança dolorida, aquela memória, aquele registro, aquele trauma, nós conseguimos a purificação da memória. Repito, muda a ferida em compaixão. Segundo, purifica a memória. E terceiro, transforma a ofensa em intercessão. O que é isso? A partir do momento que você perdoa, você se compadece. A partir de que você se compadece, a lembrança diminui, você purifica a memória. E terceiro, aquilo que era para você motivo de sofrimento, se transforma em motivo de oração e intercessão pelo outro. Você percebe como Jesus é mestre da oração? Da mesma forma, acontece: não nos deixeis cair em tentação. Deus permite a tentação para que nos lembremos o quanto miseráveis somos. Santo Agostinho: somos miseráveis de Deus, mendigos de Deus. Orígenes fala a mesma coisa. Lembremos que só existe um jeito de vencer a tentação: oração, vigilância de coração. Livrai-nos do mal. O mal com L existe? Existe. É uma pessoa, é Satanás, é o maligno, é a força, é o inimigo que se opõe a Deus, é o diabolos, é aquele que se atravessa na nossa comunhão com Deus para nos tirar da redenção do Cristo. Livra-nos do mal, livrai-nos do mal. Da mesma forma que Deus não se cansa e não quer que nenhum se perca, o mal não se cansa de nos querer tirar de Deus. Livra-nos do mal. E aqui nós somos chamados a perguntar: onde o mal mais se manifesta na minha vida? Onde esse mal com L está presente na minha existência?